Olá, eu me chamo Rosângela Fachel, sou professora visitante do mestrado em Artes da Universidade Federal de Pelotas, no sul do Brasil, e sou uma das coordenadoras do simpósio Narrativas e Epistemologias Queer. Eu gostaria de começar agradecendo a todas as pessoas que confiaram a nós seus trabalhos, suas pesquisas, apresentando comunicações no simpósio, e também agradecer a todas as pessoas que estão participando, acompanhando e assistindo as comunicações e também fazendo comentários. Enquanto integrante, né, desse simpósio, eu preparei para vocês uma breve reflexão intitulada Uma genealogia travesti para pensar o queer na América Latina. Essa reflexão está muito atrelada a dois textos, né, que me fazem então pensar a respeito dessa perspectiva do queer na América Latina. O primeiro desses textos, então, é uma provocação, né, publicado pela artista e ativista chilena trans Hija de Perra. Este texto, então, intitulado Interpretaciones inmundas de cómo la teoría queer coloniza nuestro contexto sudaca, pobre, aspiracional y tercermundista, perturbando con nuevas construcciones genéricas a los humanos encantados con la heteronorma. Nesse texto, então, Henrique Perra vai fazer uma crítica bastante contundente a respeito da forma como os intelectuais, os artistas e os ativistas vão assimilar a teoria queer, né? Então, aqui eu cito um trecho do texto. Parece que todo lo que habíamos hecho en el pasado actualmente se amotina y armoniza dentro de lo que Saint Foucault describía en sus años en la historia de la sexualidad y que mezclado con los años de feminismo maravilloso, finalmente acaban en lo que Santa Butler escreveu como queer. Nesse texto, então, a Hija de Perra nos provoca, né, nos pensarmos enquanto pessoas latino-americanas e a forma como estamos utilizando essa teoria que nasce nos Estados Unidos para pensar, né, a questão da sexualidade e de gênero na América Latina. Além dessa provocação, também um outro texto que me parece bastante interessante para essa reflexão a respeito do queer na América Latina se chama justamente Latinoamérica Queer, do professor Héctor Domínguez Rubalcaba, um texto publicado em 2016, na sua primeira versão em inglês, e depois em 2019 na sua tradução ao espanhol, e a partir dela, então, que eu trago aqui para vocês uma citação. La teoría queer en Latinoamérica es un método localizado que se dirige a conocer los problemas de los cuerpos en su propio contexto. Su significado se enriquece gracias a una interseccionalidad compleja en la que las expresiones sexuales y de género no pueden separarse de los determinantes económicos, de las restricciones religiosas y legales, de las exclusiones de raza, de clase y de nacionalidad, o de las disputas políticas, y más allá de la traducción en sí, el efecto del discurso queer en Latinoamérica es la rearticulación del significado social y político del cuerpo, una reordenação disruptiva del sistema de gênero. Então, a partir do encontro desses dois textos, que eu vou olhar para essa perspectiva do queer na América Latina, buscando então reencontrar essas corporalidades, né, que estavam já acionando essas questões antes da própria teoria queer ser pensada ou ser trazida para o contexto latino-americano. Nesse sentido que eu vou buscar, então, constituir essa genealogia travesti, uma constelação travesti que vai me ajudar, então, a pensar de maneira dissociativa, paródica e disruptiva acerca de como essas corporalidades e essas existências colocavam já em questão a cis-heteronorma, muito antes da gente pensar nesses conceitos ou ter instaurado já essas questões de gênero de uma forma mais contundente. Então, a partir dessa conexão entre esses dois textos, eu me proponho a buscar, né, essas ancestralidades travestis e pensando, então, em trazê-las como potência, né, que prepara o terreno no qual a teoria queer vai encontrar, né, o espaço para ser, então, tão importante dentro das discussões latino-americanas, a partir da sua tradução e a partir da sua assimilação, e aqui acho interessante demarcar, então, por que escolhemos colocar, né, além da sua forma escrita em inglês, também as formas
escritas a partir da sonoridade e da maneira como nós latino-americanos, latino-americanas, tanto hispanohablantes quanto os falantes do português, vamos acionar esse queer, né, vamos dizer esse queer de uma forma diferente, então, deste queer inglês. E é aí, então, que eu passo a buscar essas existências, essas corporalidades, que vou apresentá-las aqui de uma maneira muito breve, muito mais para instigar a que vocês possam buscar depois mais informações a respeito dessas pessoas e de seus legados, né, do que poder agora aqui apresentá-las de uma maneira mais expansiva, né. Começo então por Madame Satã no Brasil, né? Um homem negro, pobre, analfabeto, assumidamente homossexual, migrante que sai do interior do país para ir morar no Rio de Janeiro, se instalando na zona mais boêmia da cidade e ali se envolvendo então em vários episódios de resistência, violência policial, né? Não só contra o seu corpo, mas também contra outras corporalidades vulneráveis, como de mulheres, prostitutas, pessoas pobres, pessoas negras. De seus 76 anos de vida, Madame Satã vai passar 28 anos entrando e saindo de instituições prisionais. O nome, a alcunha Madame Satã, ele vai receber durante um baile de carnaval, no qual ele participa de um concurso de fantasias e recebe, então, o prêmio com uma fantasia inspirada em Madame Satã. E desde então assume, né, recebe essa alcunha e assume essa alcunha como também seu segundo nome. Madame Satã fica bastante conhecido na crônica policial, né, como legítimo malandro carioca. Pouco antes da sua morte, ele publica uma autobiografia e dentre as muitas falas aí que ficam marcadas da sua existência e que acho que várias são emblemáticas para a gente pensar nessa fluidez de gênero e de corporalidade que já estava presente, né, na existência de Madame Satã, acho que essa fala é emblemática. Então, dizia a Madame Satã: eu sou bicha porque eu quero e não deixo de ser homem por isso. E aí me atrevo a traduzir ao castelhano. Eu sou marica porque quero e não dejo de ser homem por isso. Em seguida, a figura de Madame Satã, então eu evoco também do Brasil a figura de Rogéria, uma artista, cantora, transformista, maquiadora, que fez muito sucesso em vários programas da televisão brasileira e que por essa entrada nos programas populares e por conseguir então esse espaço na sala de estar das famílias brasileiras, se auto-intitulava a travesti da família brasileira, né? Uma figura bastante interessante para pensarmos nas contradições, né, de uma sociedade bastante preconceituosa, mas que ao mesmo tempo acolhe, aceita e admira a corporalidade de Rogério. Logo em seguida à sua morte, a gente tem o lançamento do documentário, né, Rogéria, que é então subtitulado com o seu nome, né, de batismo, Senhor Astolfo, que Rogéria faz questão de manter durante toda a vida. Do Brasil, então, a gente vai para o Chile, onde eu vou evocar a figura de Pedro Lemebel, escritor, artista e ativista muito importante na resistência à ditadura de Pinochet no Chile. Lemebel também, com seu amigo Francisco Pancho Casas, formou o coletivo artístico ativista As Jéguas do Apocalipse, que foi muito importante nas suas ações de resistência, né, e de denúncia do regime ditatorial de Pinochet. Esta criação, então, de Lemebel e de Pancho, da figura das éguas do Apocalipse é retomada contemporaneamente por mulheres da América Latina como uma forma de manifestar a resistência feminista, né, a violência machista e a violência de gênero na América Latina. No início do século XXI, também, Pedro Lemebel lança o romance Tengomia do Toreiro, um romance no qual a gente vai ter, então, o protagonismo de uma mulher travesti, que vai, então, se envolver com a resistência ao regime ditatorial militar do Chile, né? Esse romance foi recentemente adaptado para o cinema, e aí vocês podem, então, também procurar o filme Tengomia do Toreiro. Assim como vocês podem buscar também vários textos de Lemebel que estão disponíveis, chama atenção
para o manifesto Hablo por Minha Diferença, que vocês podem encontrar, inclusive, lido na voz de Lemebel aí nas plataformas. Em seguida, então, a gente vai para a Argentina, onde eu vou evocar a figura de Batato Baré, que se auto-intitulava clown literário travesti, e também se dizia de gênero colibri. Batato Baré era uma figura bastante atuante do underground artístico, né, apesar da sua partida prematura. Uma questão muito interessante da figura de Baré é como ele decide, né, pouco antes da sua morte, que a vida dele deveria servir para os demais, que a vida tinha que ter algum sentido, e aí então ele decide se colocar seios, né? E essa então são as tetas de Batato Baré que ficam conhecidas e são celebradas neste underground como uma manifestação político corporal, né? Que Batato Baré entrega para a sociedade muito antes da gente pensar nas questões de discussões de gênero, das questões trans que vêm sido agora tão urgentemente tratadas na contemporaneidade. Então, a corporalidade de Batato Bareia se faz política neste momento a partir da sua decisão de colocar as tetas. De Batato Bareia, então, passamos ao Peru, a figura de Giuseppe Campuzano, um artista, ativista, intelectual, acadêmico, né, criador do Museu Travesti, que é uma busca, então, de resgatar a ancestralidade travesti da cultura andina e do Peru, e que também acaba repercutindo de uma forma expansiva em toda a América Latina. Aí deixo aqui a indicação do texto Andrógenos, Hombres Vestidos de Mulher, Maricones, El Museu Travesti, no qual, então, o Campuzano já vai fazer uma associação, né, dessa reflexão do pensamento, dessa ancestralidade travesti, a partir desse acionamento da teoria queer, né? E aqui, então, trago um trechinho do texto dele, a respeito, então, dessa investigação que ele faz pensando a questão travesti já em conexão com a teoria queer. Esta investigación ofrece el cuerpo travesti como documento y su sexualidad, la sexualidad como el espacio que simultáneamente contienen y rebasa el género, al hallarse a sí mismo entrecruzado por la clase, la etnia o la raza. E aqui também me parece interessante destacar a forma como o Campuzano já vai, então, a pensar a questão queer na América Latina a partir dessa interseccionalidade, né? Da mesma forma como também lá no texto de Héctor Rubalcaba já estava proposto, né? Como pensar o queer na América Latina, a partir das interseccionalidades. Em seguida, então, a gente volta para a Argentina, né, para evocar, então, a figura de Suzy Schock, uma artista trans sudaca, e também se coloca como gênero colibri, aí, num diálogo com Batato Baré, e evocando, né, a figura de Batato Baré. Dos diversos trabalhos aí de Suzy Schock que vocês podem encontrar buscando na internet, eu indico, então, o CD Traviarca, no qual, então, a Suzy Schock vai fazer essa evocação de um traviarcado, né, de uma ancestralidade travesti, como a estrutura dessa possibilidade contemporânea, né, das existências travestis e trans, né, alicerçadas nessas travestis que vieram anteriormente. Também indico muito o livro Crianças, que é a tradução à literatura dos podcasts realizados por Suzy Schock, no qual ela propõe diálogos de uma tia travesti com seu sobrinho, e através desses diálogos, então, ela vai colocar em debate várias questões e contradições da cultura argentina contemporânea a respeito das questões de gênero e de sexualidade. E, já encerrando, aqui pensar um pouco a partir dessas corporalidades, como então elas se expandem para uma discussão teórico-crítica, né, e aqui então apresentando, para quem talvez ainda não conheça, a figura de Mariana Ivajar, através do seu livro, Travesti, uma teoria lo suficientemente buena, no qual então Mariana Ivajar vai pensar toda a potência disso que ela vai denominar de teoria travesti, dessa experiência travesti, no contexto contemporâneo como uma força transformadora, né, na busca por um mundo melhor.
E aqui então, esta pergunta, né, que fica do texto de Vajar: "Qual es el aporte que podríamos estar haciendo las travestis?", a qual ela mesma vai responder: "Creio que poner nuevas cartas sobre la mesa. Es trans aquella persona que no se conforma, que es capaz de perder privilegios para estar en ese otro lugar". E aí, para encerrar, eu indico também aí a leitura do artigo Manifestações Textuais em Submissas Travestis, escrito a 3 mãos pelas, intelectuais travestis brasileiras, Sarah Wagner York, Meg Rajar Oliveira e Bruna Benevides, que vocês podem encontrar aí na internet. E agradeço a atenção, terminando aqui, deixo para vocês então os meus contatos, na internet, no Instagram e o e-mail. Obrigada.